Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza do 7º ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. Nós vamos dar continuidade aí no grupo 5, Explorações, capítulo 10, Prevenção de Doenças Infecciosas, módulo 42-43, Protozooses. Objetivo de aprendizagem da aula: identificar procedimentos para a prevenção das doenças causadas por protozoários mais frequentes no Brasil. Pessoal, nós vamos falar de protozooses, que são doenças causadas por protozoários. Nós vimos aí em aulas anteriores, nós estudamos as bactérias e os protozoários. Agora nós vamos falar das doenças causadas pelos protozoários. Protozoários são seres heterótrofos. Heterótrofos. O que são seres heterótrofos? Seres heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, ele vai buscar o alimento fora. Então, ele vai buscar as substâncias orgânicas em outros lugares. Principalmente, eles vão buscar quando eles usam outros seres vivos e parasitam esses seres vivos. E quando isso acontece, eles vão provocar algum tipo de doenças. Há algumas espécies de protozoários que evoluíram para um hábito de vida parasita. Então, ele vai viver à custa de outro ser vivo. E quando ele faz isso, ele vai estar ocasionando algum tipo de doença. Hospedeiro é o indivíduo que hospeda o parasita, que ele abriga o parasita em seu organismo. No caso dos protozoários, alguns desses parasitas utilizam dois indivíduos, dois hospedeiros. Ele tem um hospedeiro onde ele tem um ciclo de vida onde ocorre a reprodução assexuada. E tem um outro indivíduo que é o hospedeiro definitivo, que ele faz a reprodução sexuada. Então, ele tem o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro onde o protozoário vai fazer a sua reprodução sexuada, tá? Onde ele vai se desenvolver e vai produzir muitas vezes a doença aí no organismo do indivíduo. Nós temos também o hospedeiro intermediário, que ele usa esse indivíduo para ele fazer a reprodução assexuada. Então, o protozoário usa esse hospedeiro para ele poder fazer a sua reprodução de maneira assexuada. Para prevenir e tratar certos protozoários, é necessário conhecer esses protozoários, a biologia desse protozoário, como é a vida desses protozoários específicos que causa cada tipo de doença. O corpo humano há basicamente dois locais onde geralmente desenvolve esses parasitas e eles ocasionam doenças. O trato digestório, que é o sistema digestório, e o sangue, é onde eles costumam se instalar e fazer as suas parasitoses, aí formar as suas doenças. Também nós temos aqui, normalmente os protozoários parasitas formam cistos. Então, para ele poder ter um prolongamento de vida,
ele torna a sua vida em forma de cisto, que é uma forma que vai deixar ele mais resistente a determinados ambientes. Então, para prolongar, até que ele encontre um ser onde ele possa se instalar e se reproduzir. Nós temos aí os cistos da Entamoeba coli. Então, quando ela se encontra num ambiente não propício, ela se transforma num cisto e ela fica ali por algum tempo até ela encontrar o ambiente apropriado. Aqui nós temos aí, ó, normalmente os protozoários parasitas formam cistos em determinado momento do seu ciclo de vida, uma forma de vida com metabolismo muito baixo. Então, quer dizer, ele consegue sobreviver àquele ambiente, até que ele possa encontrar um organismo que ele possa entrar e se reproduzir. Ao encontrar condições ambientais para o seu desenvolvimento, ele se instala, reproduz, finalizando o seu ciclo de vida. Saúde pública. Então, nós vamos falar um pouco da saúde aqui, né? O Brasil é um país que necessita dedicar mais esforços para a erradicação de certas parasitoses, visto que a falta de saneamento básico é o espaço para a transmissão de várias doenças. Então, nós sabemos que muitas dessas protozooses ela só se desenvolve por causa da falta de saneamento básico. Então, os locais onde eu não tenho a coleta de lixo, o tratamento do esgoto, o tratamento da água, esses protozoários se desenvolvem com mais frequência, causando muitas doenças nas pessoas aí. Vamos conhecer as doenças causadas por protozoários que atingem a população brasileira. Então, nós vamos conhecer agora um pouco dessas doenças aí causadas por esses protozoários. Nós temos a giardíase. A giardíase, ele é um protozoário que ele se instala. Olha ele aí, ó, alguns exemplares, né? Nós temos aí um desenhado e depois uma lâmina aqui mostrando a giardia, tá? Nós temos aqui que a giardia, ela se desenvolve, ela causa uma infecção, provocado pelo protozoário, que é a giardia, tá? A giardia lambrea, que se aloja no intestino delgado. Então, ela se instala no intestino do indivíduo, então no intestino delgado. Aí, ela começa a causar diarreias, dores, cólicas. Então, nós temos aí os sintomas, que são mal-estar intestinal, azia, náusea, que melhora quando a gente come, quando a gente ingere alimento, isso daí dá uma melhorada. Mas com o agravamento pode ocorrer cólicas, diarreias, falta de apetite, febre, indisposição, gases. Então, ela pode ocasionar vários problemas. E como é que eu adquiro? Através de água e alimentos contaminados. Nós temos aí que a prevenção da giardíase nós podemos fazer com o tratamento da água, né? Nós devemos tomar a água filtrada ou água fervida. Ou então com o saneamento básico, né? Além da gente tratar a água, devemos construir e ampliar as redes de esgoto, fazer higiene pessoal, que seria higienizar as mãos quando a gente vai fazer as refeições, e também quando a gente usar o sanitário. Então, deve-se sempre fazer a higiene das mãos, para evitar que a gente leve novamente, que a gente se contamine novamente pela giardia. O tratamento é feito com medicamentos, que é receitado por um médico.
o esquema de como se adquire a giardíase. Nós temos aqui, olha, uma pessoa, ao comer um alimento ou água contaminada, ela vai ingerir o cisto da giardia. Por que o cisto? Porque ela se transforma para ela poder sobreviver a um determinado período até ela encontrar um organismo onde ela vai se desenvolver. Ao ingerir esse alimento ou água contaminada, ela vai vir se instalar no intestino delgado. Aqui, ela vai sofrer a reprodução, ela vai começar, o cisto vai se romper, sair da giardia e ela vai começar a ter a reprodução, aumentando o número de giardia no organismo, desenvolvendo aí a doença que seria a giardíase. Aí depois o indivíduo, ele, após ela ter reproduzido, ele começa a eliminar os cistos dessa giardia pelas fezes. Esse cisto, se cair em ambientes propícios, ele vai contaminar outras pessoas. Esses cistos vão cair, vai contaminar a água, contaminar o alimento e começando o ciclo todinho novamente. Outra pessoa que ingerir a água ou o alimento vai estar se contaminando. O cisto vai entrar e vai começar a se desenvolver a giardíase nele também. Então, por isso, esses indivíduos deverão ser tratados com medicamentos para eliminar a giardia. Doença de Chagas. Essa doença é bem comum aqui no Brasil, ela é bem comum da América do Sul, América Central, América do Sul, ela é mais comum aqui para a gente, tá? Ela é uma doença causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Então, esse é o protozoário. Só que esse protozoário, ele vai causar uma doença chamada doença de Chagas, tá? Por quê? Porque foi Carlos Chagas que identificou o agente causador e descreveu todo o ciclo da doença. Por isso ela é chamada doença de Chagas, tá? Porque foi Carlos Chagas, que foi um sanitarista, né, em homenagem a ele, que deram o nome da doença aí, doenças de Chagas. E o nome do indivíduo aí, do protozoário, foi em homenagem a Oswaldo Cruz, por isso que é chamado aí de Trypanosoma cruzi, porque o Oswaldo Cruz, ele foi um sanitarista, um médico sanitarista, que desenvolveu trabalhos muito importantes na área do desenvolvimento do saneamento básico no Brasil. Então, fizeram essa homenagem também a Oswaldo Cruz. Aqui nós temos aí como é que se dá a contaminação da doença de Chagas. Então, eu tenho aqui, ó, o bicho barbeiro. Ele chama bicho barbeiro porque ele atinge a região do rosto, então essa região da barba. Ele vive nas frestas das casas durante o dia. E quando é à noite, ele, tanto o macho como a fêmea, ele sai para se alimentar e ele se alimenta de sangue, tá? Então ele vai nas pessoas na região da barba ou então ele vai nos animais silvestres, como o tatu, alguns tipos de animais silvestres. Ele vai e suga o sangue. Só que quando ele suga o sangue ou do animal silvestre ou do homem que está infectado, ele vai passar para outras pessoas. Então, a hora que ele sugou o animal que tinha aí o tripanossoma, ele vai para as fezes dele. Então, quando ele vai sugar o sangue do indivíduo, ele suga e no mesmo lugar que ele se alimenta, ele defeca, ele deixa as suas fezes. E é nas suas fezes que está lá o protozoário. E a pessoa coça o lugar do rosto onde ele picou. E com isso, ela arrasta as fezes
e arrastando as fezes nesse orifício, nesse machucado que ele fez quando ele sugou o sangue, ali vai entrar o protozoário, que é microscópico. Ele entra e atinge a corrente sanguínea. Quando ele atinge a corrente sanguínea, ele vai aqui atingir, entrando aqui no sangue, aí ele vai atingir órgãos como o coração, o intestino, o esôfago. E depois de um determinado tempo, esses órgãos começam a musculatura a dilatar, a inchar. E aí a pessoa começa, porque esse protozoário, ele está reproduzindo aí. E a hora que ele está reproduzindo, ele começa a ocasionar problemas na vida. E nesse momento, há um tratamento para combater a reprodução dos protozoários. E depois, essa doença, ela não sara, ela tem tratamento, mas ela não sara. O indivíduo, ele passa a ter problemas cardíacos que ele vai ter futuramente que ser tratado com um médico cardiologista, para poder cuidar, receber medicamentos para o coração, tá? E aí, quando o bicho barbeiro vem e pica essa pessoa contaminada, ele vai levar para outros. Então, é assim que ocorre o ciclo, a contaminação. Então, o bicho barbeiro é o vetor que leva o protozoário. O protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, ele vai causar a doença de Chagas, que é uma dilatação, é um inchaço do músculo do coração, ou do intestino, ou do esôfago, tá? Mas é no coração. O diagnóstico da doença é feito com a coleta de sangue e detecção de anticorpos referente ao tripanossoma. Então, eu vou ao médico com alguns sintomas e ele manda fazer o exame. E através do exame é detectado que tem aí no sangue o anticorpo referente ao Trypanosoma sp, que seria o protozoário. Como ocorre o tratamento? É feito por medicação no período em que o protozoário está reproduzindo. Então, é dado medicamento para combater a reprodução do protozoário. É a fase que eles falam que é a fase aguda, que quando os protozoários estão se reproduzindo. Depois, na fase crônica, o tratamento é voltado à saúde pelo sistema cardiovascular. O médico cardiologista que passa a tratar dessa pessoa, porque ele tem que tomar remédios, porque ele tem um caso de insuficiência cardíaca. Tem casos tão graves que leva o indivíduo a sofrer transplante do coração para poder sobreviver. Nós temos aqui também que a prevenção dessa doença é feita pelo controle do barbeiro. Então, eu tenho que combater, prevenir combatendo esse bicho, quer dizer, aplicando inseticidas nos ambientes onde possa conter o bicho barbeiro, para diminuir a disseminação da doença. Nós vamos falar um pouquinho aí da leishmaniose. A leishmaniose, ela teve algum período que ela foi mais atingida, mas é uma doença que é transmitida por um mosquito. O mosquito é chamado de mosquito palha. É um tipo de pernilongo que ele suga o sangue, tá? Só que essa doença é mais comum em cachorro. Só que o pernilongo, ele suga o sangue do cachorro que está contaminado. E quando ele pica uma outra pessoa, ele pode transmitir a doença. A leishmaniose é uma protozoose que afeta cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil, sendo a doença tipicamente tropical
Há dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose visceral, quando ela atinge as vísceras como o fígado e o pâncreas. E tegumentar, quando ela atinge a parte da nossa pele, causando ulcerações na pele. Ela é causada por alguma espécie de protozoário flagelado, que é o Leishmania SP. A prevenção é a eliminação dos mosquitos transmissores. Para se proteger da picada do mosquito, nós devemos usar os repelentes e proteção de portas e janelas como telas, né? Nós devemos usar aí nas portas da casa telinhas, tá? E a doença, ela é geralmente de áreas de incidência aí onde ocorre grande quantidade desse desenvolvimento aí desses mosquitos também. O tratamento é de longo prazo, ele demora para ser tratado. Tem que se evitar que ele atinja as vísceras, como o fígado, porque aí ele se torna complicado. Quando ela se torna visceral, ela é difícil o tratamento. Geralmente vai a óbito. Geralmente, quando ela forma só ulcerações, só as úlceras na pele, ainda tem condições de tratamento. Pessoal, aqui nós temos aí, olha, o cachorro, né, que é o que tem a doença. Então, olha lá. Ambas as variedades de leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha. Então, o mosquito palha que leva tanto a leishmaniose visceral como a tegumentar. Ela pica o cachorro que está infectado pelo protozoário e depois ela pica a pessoa, o indivíduo. O mosquito infectado, ele vai deixar na sua saliva o protozoário que vai entrar na corrente sanguínea e que ele pode desenvolver a leishmaniose visceral, como ele pode também transmitir aqui a leishmaniose tegumentar, porque é o mosquito que vai transmitir tanto uma como outra. Essa daqui pode levar o indivíduo à morte. Essa ainda tem como ser tratada. Então, nós temos aí, ó, vamos falar da leishmaniose visceral. Há uma infecção pelo protozoário Leishmania chagas no baço e no fígado, causando o mau funcionamento desses órgãos. A leishmaniose tegumentar, há uma infestação pelo protozoário Leishmania brasiliense, doença conhecida popularmente como úlcera de Bauru. Nessas variedades de protozoário, infecta os tecidos da pele e da mucosa, causando feridas e ulcerações. Malária. A malária é uma doença bastante preocupante, não só no Brasil, mas toda a região tropical e subtropical. Nós temos o Brasil, nós temos a região do Amazonas, que nós temos muitos casos de malária. Nós temos também na África. Na África, nós temos um outro tipo de malária que é mais grave do que a que acontece aqui no Brasil, mas ela é preocupante. Malária é uma doença endêmica de regiões tropicais e subtropicais, causada pelo protozoário do gênero Plasmodium sp, transmitida pela fêmea do mosquito, pertencente ao gênero Anopheles. O mosquito que pica, ele é popularmente conhecido como mosquito prego, porque ele fica parecendo um preguinho enfincado na pele quando ele está sugando o sangue.
Quando ele suga o sangue, para ele não ficar preso, ele libera a saliva, que tem uma substância que não deixa coagular. E junto com a saliva, o protozoário entra na corrente sanguínea. As pessoas contaminadas pelo Plasmodium SP têm como sintomas principais a incidência de febre alta entre 39 e 40 graus. E também essa febre ocorre de ciclo, de 40 em 48 horas ou de 72 em 72 horas, dependendo da espécie de protozoário que infectou o indivíduo. Além de febre, verifica-se fadigas, vômitos, dores de cabeça, podendo evoluir para casos mais graves, tá? Então, nós vimos aí que a malária, ela mata muita gente durante o ano. Nós vamos ver aí o quanto ela... Atualmente, há medicamentos eficientes contra o protozoário, os quais, uma vez detectado a infestação, são ministrados aos pacientes para a eliminação do parasita. Então, ele toma esse medicamento para eliminar, porque esses protozoários, eles vão se instalar no nosso fígado, né? Então, formando aí, depois entrando nos glóbulos vermelhos do sangue. Prevenção consiste em combater a proliferação do mosquito transmissor, impedir suas picadas. Por que eu tenho que impedir? Porque eles se proliferam em águas paradas. É como a dengue. A dengue também, o mosquito se prolifera na água. Aqui a malária também. E na região do Amazonas, onde tem muita água, então eles se proliferam nessas regiões aí. E geralmente nesses locais, como eles não conseguem combater o local, a água, então o que eles passam? Repelente na pele para que o mosquito não pique, e também eles usam tela nas janelas, né, nas portas, para impedir que o mosquito entre para dentro da casa. Medidas contra o mosquito: eliminação de criadouros naturais e artificiais, bem como o uso de repelentes e proteções físicas como tela em janelas e portas. Nós temos aqui, olha, que o mosquito, aqui o mosquito que é chamado do tipo Anopheles, né? A fêmea que se alimenta de sangue, o macho não, a fêmea se alimenta do sangue, e quando ela se alimenta do sangue, ela libera a saliva e, juntamente com a saliva, ela libera o protozoário. O protozoário entra no organismo, ele vai atingir o fígado do indivíduo. Aqui ele se multiplica. Então, aquele espaço que ocorre as febres de 48 ou 72 horas é o momento que está acontecendo a reprodução dos protozoários. E quando eles se reproduzem, eles são liberados juntamente com os glóbulos vermelhos e eles vão ser sugados novamente por outro pernilongo, por outro mosquito aí, o Anopheles, tipo Anopheles, e que vai picar outro indivíduo. Então, ele acaba o quê? O indivíduo contaminado, ele pica esse indivíduo, ele contamina, esse indivíduo contaminado vai ser picado novamente e vai infestar outro que ele vai infectar. Aqui nós temos um pouquinho para saber para ir além. Malária. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2010, havia 216 milhões de casos de malária em todo o mundo. No Brasil, foram registrados mais de 260 mil casos de doenças, sendo 97% de incidência registrada na região amazônica. Então, lá na região amazônica. Essa é a parasitose tropical mais comum, responsável pela morte de muitas crianças nos países em desenvolvimento. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a cada
30 segundos morre uma criança com menos de 5 anos acometido, né, no continente africano por essa doença, acometido pela malária, tá? Então, para vocês terem conhecimento disso daí. Pessoal, nós temos aí, olha, para a tarefa, o exercício 1, a dona Piva vai explicar na aula ao vivo. E o exercício 2 é para ser feito, né, para a aula. Tarefa, exercícios propostos 3, 4 e 5, da página 168 e 169. O para conferir 2 e o 3, da página 173. Muito obrigado aí. Beijo no coração de vocês.